Gente, vamos lá. Tipo assim, Henrique, como é que eu estudo a Bíblia? O que você precisa entender para você estudar a Bíblia? Primeira coisa de tudo, por que eu tenho que estudar a Bíblia? E aqui eu tô falando de estudar, porque tem estudar e o ler só por ler, sair lendo. Eu tô falando aqui de estudar. Então vamos lá. Porque, cara, isso aqui é importante. Isso é muito importante, você tem que entender isso. Por que eu tenho que estudar a Bíblia, Henrique? Primeiro, a Bíblia ela é o teu alimento espiritual. Então você tem que se alimentar, senão você vai morrer. Segundo, você precisa ter conhecimento histórico da Bíblia. Quer ver? Passou agora há pouco a Páscoa. Todo mundo, Páscoa, Jesus, ressurreição de Jesus, aquela coisa toda. Isso aí é tranquilo, show. É falado na televisão toda hora, todo mundo vê, todo mundo sabe, aquela coisa de Páscoa e tal, mas você sabe o contexto histórico? Você sabe quando foi que o povo de Israel comemorou a primeira Páscoa? É isso que você tem que entender, é a história. Consegue entender? Por quê? Quando você entende a história, você consegue entender o real significado da coisa e você se alimenta espiritualmente. Preste atenção, a Páscoa. Eu só vou dar um exemplo. A Páscoa. Ressurreição de Cristo. Ok. Ressurreição de Cristo. Beleza. Morte e ressurreição de Cristo. No Antigo Testamento, Deus mandou eles fazerem a Páscoa, né, quando o anjo da morte passa. Então, que eles tinham que sair depressa, né, do Egito. Eles tiveram que sair correndo. Então significa o quê? A Páscoa simboliza a libertação do povo de Israel, quando eles sofrem ali a libertação. Então, para o povo de Israel, a Páscoa, a libertação. Para nós, Cristo, morte e ressurreição, também libertação. Por quê? Aqui eles estavam sendo libertos da escravidão. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Conseguiu entender? Quando você linka as coisas, você consegue ter um entendimento? Você aceitou Jesus por isso. Você foi liberto do pecado e Jesus te dá a salvação. Consegue entender? E aí o povo também, eles foram, o que eles fizeram lá? Coisaram lá o bezerro, né? O cordeiro, o sangue e tal, a mesma coisa. O sangue, aquela Páscoa, o sangue dessa Páscoa de Cristo e nos leva à salvação. Conseguiu entender a situação? Tem que saber o contexto. A primeira Páscoa que o povo de Israel celebra na Terra Prometida está lá em Josué capítulo 5, versículo 10. Você lê lá depois. Mas vamos lá, Rick, por que eu tenho que estudar a Bíblia? Porque a Bíblia, ela é meu alimento espiritual e porque eu preciso conhecer a história para mim poder ter mais alimento. Conhecendo a história eu tenho mais alimento. Segundo, eu tenho que ter o quê? Isso aqui é muito importante, eu tenho que ter tempo. Cara, no mínimo você tem que ter 30 minutos do seu dia para estudar a Bíblia. Henrique, eu não tenho 30 minutos num dia. Cara, Henrique, eu tenho que estudar a Bíblia todo dia? Cara, depende, velho. Eu sou sincero, eu não estudo todos os dias, tá ok? Mas eu me esforço para estudar todos os dias. Porque a gente precisa se alimentar todos os dias. Mas eu tô sendo bem sincero, que nem todo mundo que tá vendo o vídeo lê a Bíblia todos os dias, tá ok? Se você lê, amém, parabéns. Você tá no caminho muito certo. Então vamos lá. Também não adianta ler também muito e não ter o alimento, né? Então vamos lá. Você não aproveitar aquilo tudo que você leu. Você tem que ler pelo menos 30 minutos por dia. Se você quiser estudar, você tem que estudar 30 minutos por dia, tá ok? Para ter um estudo eficiente. Então, primeira coisa, alimento espiritual, ter o conhecimento histórico do assunto e também eu tenho que ter tempo para estudar a Bíblia. Separa 30 minutos do seu dia, tá ok? Depois, Henrique, e o máximo? No mínimo 30 minutos, no máximo 2 horas, o quanto você conseguir aí, o quanto você conseguir estudar. Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa fala, não tenho tempo. Pô, para estudar para um concurso, você vai tirar tempo. Para ir para academia, você vai tirar tempo. Para fazer uma outra coisa do seu interesse, você vai arrumar tempo. Então, você tem que ter tempo. Tá ok? Isso aí é o básico. Outra, eu tenho 2 públicos aqui. Eu tenho o público nos novos convertidos que chegaram na igreja agora. E eu também tenho, né, o pessoal que já está na igreja há 1000 anos. Tá ok? Então eu vou falar primeiro aqui pro povo que, Henrique, entrei na igreja agora, quero estudar a Bíblia, o que eu faço? Você que entrou na igreja agora, que não sabe nada, não sei nada de Bíblia, preciso aprender sobre Deus, conhecer Deus, o que eu faço? Primeira coisa, uma coisa que o pessoal tem falado muito na internet, o pessoal fala assim, quando for ler a Bíblia ou estudar a Bíblia, você tem que orar. Às vezes, cara, o novo convertido ele não sabe orar ainda. Aí tu fala um negócio desse, o cara não vai ler a Bíblia, porque ele vai falar, não sei orar, então não vou ler a Bíblia. Novo convertido, seguinte, não precisa orar antes de ler a Bíblia, você não precisa, tá ok? Eu estudo a Bíblia há mais de 10 anos, nem sei, mas mais de 10 anos, nunca orei antes. E eu entendo da Bíblia, vai por mim.
Então assim, você não precisa orar, irmão. Ah, Henrique, eu quero orar, fica a seu critério. Se você quiser orar, você ora, mas não é uma exigência. A própria Bíblia não te dá esse entendimento. Salmo 1 diz assim, medita de dia e de noite, tá ok? E quando Jesus ensina a orar, lá em Mateus, né, o versículo, o capítulo não me vem à memória agora, esse é o capítulo 5 de Mateus, mas quando Jesus ele ensina a orar, ele vai falar, olha, quando oreis, vai para o teu quarto. Eu tenho meu próprio momento de oração, e eu tenho meu próprio momento só de ler a Bíblia, tá ok? Então assim, você não precisa orar antes. O que você precisa fazer? Ter a Bíblia. Começa, você novo convertido, vai lá em João, você vai achar o livro de João, e vai começar a ler do Evangelho de João. Lê os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você pode escolher um livro ou alguém vai te aconselhar um livro na sua igreja, tá ok? Depois de ler, cara, lê o capítulo todo, lê versículo por versículo calmamente, interpretando os versículos, entendendo o que você está lendo, ok? Anotando as dúvidas, pegando o dicionário, lendo em outras bíblias, isso vai te ajudar. Henrique, tenho 1000 anos na igreja, não sei nada, o que eu faço? Cara, você pode fazer a mesma coisa que o novo convertido, ou se você já estuda a Bíblia, quer aprender mais. Se você quer aprender mais, adquire mais Bíblias, vai adquirindo mais Bíblias. Você já está 1000 anos na igreja, né? Pô, quero aprender mais ainda, estou com sede. Compra uma Bíblia de estudo, tá ok? Compra uma Bíblia de estudo, adquire para você mais Bíblias. Lê a Bíblia toda? Não sei, eu não faço isso, eu já fiz isso, já li a Bíblia toda 4 vezes. Só que, tipo assim, hoje eu pego um livro da Bíblia e estudo ele, eu estudo o livro, entendeu? Você que já está 1000 anos na igreja, pega aí o livro de Gênesis, estuda, vai para Êxodo, estuda, lê o livro todo, lê o capítulo todo, anota, faz anotações, pergunte, tire dúvidas. Você que já está há 1000 anos, né? Vai no hebraico, vai no Novo Testamento, vai no grego, e assim você vai melhorar o seu estudo. Conseguiu entender aí? Então assim, é assim que a gente vai caminhando. Com o tempo eu vou dando mais dicas para vocês, ok? Essas dicas me ajudam muito e façam isso, tá? Tenham tempo para estudar a Bíblia e tenha isso em mente, ela é o seu alimento. Se você não se alimentar, você vai morrer, tá ok? Vamos ficando por aqui, deixa o like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, tá ok? Muito obrigado.